Olá, boa noite a todos. Estamos aqui diretamente ao vivo para falar de valuation e precificação de ativos. E hoje a gente vai falar um valuation na prática, né? A gente falou da parte teórica ao longo dos últimos dias, por que, como fazer, etc. E hoje a gente vai falar na prática, né? Então a gente pegou aqui uma empresa que a gente até já tinha feito um valuation recentemente, mas vamos passar o valuation ponto a ponto, como que a gente chegou nas premissas e por aí vai. Primeiro, a gente sempre bota uma frase nossa, né? Frase do Warren Buffett: risco vem de você não saber o que está fazendo. O valuation, ele vem justamente para te auxiliar a precificar um ativo e assim saber o que está fazendo. Se você não tem noção de preço ou noção sobre ativo, você está investindo no escuro, né? Então é importante você estar preparado para fazer um valuation. E hoje a gente vai fazer o valuation aqui da M. Dias Branco, né? A gente vai passar por esses pontos aqui, essa é a agenda do dia, da noite. Histórico da empresa, as principais características, desempenho operacional, riscos e, finalmente, o valuation. É importante lembrar que valuation não é algo sozinho. Ele é resultado, na verdade, de premissas, e essas premissas vêm de todos esses fatores, do histórico da empresa, o histórico operacional, análise de riscos, etc. Então, fizemos aqui uma apresentação de M. Dias Branco, eu vou passar por ela, né? A M. Dias Branco está no dia de vários brasileiros, mas não necessariamente com essa marca, né? Assim, mais ou menos como a Ambev. A Ambev, ela é dona da Skol, da Antártica, etc. A M. Dias Branco é meio parecida. Ela é uma holding que tem várias marcas conhecidas do público brasileiro no seu portfólio, né? Ela opera muito forte em massas e também biscoitos, e ela é muito forte em alguns estados no Nordeste do Brasil, mas também fez algumas aquisições no Sul do Brasil, então ela está crescendo cada vez mais na região Sul e Sudeste. Então, talvez algumas marcas não sejam do dia a dia na sua região, mas saiba que é uma empresa muito importante. Ela é uma empresa que eu estava vendo o market cap dela, o valor de mercado dela agora há pouco, é uma empresa que vale 14 bilhões de reais, e é a empresa do setor de alimento, entre as empresas listadas em bolsa, a mais rentável. Ela é mais rentável do que todas as empresas de carne. Basicamente, no setor de alimentos só temos as empresas ligadas ao setor de carnes, né, listadas. Temos também a Camil, que é uma empresa interessante, mas ela é menos rentável do que a M. Dias Branco. A M. Dias Branco é a empresa mais rentável entre todas as empresas de alimentos no Brasil. Vamos falar um pouco do histórico dela. Ela foi fundada em 1961, no Ceará, e teve como origem uma padaria. Obteve grande sucesso fazendo uma distribuição no mercado pulverizado, associado a uma produção em larga escala, né, com um sistema praticamente de porta a porta nos clientes pequenos varejistas do Nordeste do Brasil. Ela é uma empresa que sempre teve essa vocação de atender os pequenos varejos do Nordeste, né? Então, o Nordeste brasileiro tinha uma característica um pouco diferente do Sudeste. Existia uma presença muito grande de pequenos e micro varejistas, cada cidade tinha o seu. Não existiam tantas redes fortes como o Sul e Sudeste, né? O Sul e Sudeste sempre foram o lugar preferencial de entrada das multinacionais, né? Carrefour, Walmart, etc. O Nordeste, ele tinha essa peculiaridade de ter pequenos varejistas, né? E isso aí era muito bom para quem tinha uma distribuição focada nesse público, que é um público que também não tem um poder de barganha muito grande, e você consegue juntar as duas coisas. Primeiro, que a distribuição é mais complicada, e segundo, que esse comprador, o pequeno varejista, ele não tem o mesmo poder de negociação que tem um Walmart, que tem um Carrefour, que muitas vezes negociam contratos globais, né? Em 92, eles inauguraram uma unidade de moagem de trigo, dando início ao processo de verticalização da produção. A M. Dias Branco é uma empresa que é muito, muito verticalizada, né? Isso reduz o custo de produção. Eles são donos dos moinhos de trigo e isso aí garante uma margem também acima da média, não é só a distribuição. A margem bruta deles, a gente vê, é uma margem bastante superior a outras empresas do setor de alimentos.
Em 2002, eles inauguraram também a produção de gorduras, margarinas, cremes vegetais, também com foco na verticalização. É uma empresa que tentou verticalizar ao máximo possível os insumos importantes na produção. Depois, eu convido vocês aí a entrar no Google, no YouTube, e ver um pouco das fábricas deles. Vocês vão ver que são fábricas extremamente produtivas, são fábricas muito automatizadas, vocês vão ver poucos funcionários operando. Essa é a ideia deles, ser altamente produtivo e ter uma produtividade acima da média na produção. E em 2006 realizaram o IPO. Eu considero que foi um IPO muito bem sucedido, né? Existe um certo preconceito com IPO. Eu mesmo tenho um certo viés negativo com IPOs, né? Mas eu gosto de fazer uma análise caso a caso. Na maior parte dos casos, eu acho que as empresas vêm caras a mercado, né? Mas não necessariamente são empresas ruins. A gente indicou a Hapvida, Apvida, né? O pessoal do Nordeste sempre me corrige. A Hapvida indicamos, o IRB indicamos, o Banco Inter também indicamos. Acho que foram essas 3 grandes empresas aí que nós indicamos participar dos IPOs. Outras empresas não indicamos participar. A IPO é raro a gente indicar participar. Certamente, se a M. Dias Branco estivesse fazendo o IPO, a gente ia analisar com carinho hoje, mas hoje já é uma empresa consolidada em bolsa e isso nos permite também fazer uma análise com mais dados, mais profundidade. E também é uma empresa que, depois do IPO, realizou uma série de aquisições. A gente vai mostrar isso aqui. Essas aquisições permitiram que a empresa tivesse um forte crescimento e também uma presença cada vez maior em regiões que ela não operava. Bom, um pouco de novo da história, né? Iniciou como uma padaria, depois ali na década de 70 deu início a um processo de industrialização, criou marcas. Depois, na década de 90, a inauguração do moinho de trigo. Daí, ali a década de 2000 a 2009, que começa realmente a empresa a ganhar um formato muito mais, vamos dizer assim, vertical, uma estrutura muito maior, né? Então, a expansão é através do crescimento orgânico, novas unidades industriais e também uma série de aquisições. O IPO em 2006, a aquisição da Vitarella. E ali, de 2010 em diante, vocês veem que foi a década das aquisições, né? A empresa fez uma série de aquisições que a gente vai passar pelas principais nos slides seguintes. Enfim, é uma empresa que teve um crescimento orgânico muito forte durante os primeiros anos de vida e depois, na última década, aí, depois do IPO, isso permitiu que ela se capitalizasse também para fazer aquisições e ela fez um monte de aquisição. Então, quais aquisições ela fez? Essa é uma bolacha mais conhecida aqui no Sul e Sudeste, né? A Adria, a Vitarella, adquiriu em 2008. Depois, algumas marcas que são regionais, né? A aquisição da Pilar, a aquisição da Estrela, a aquisição do Moinho Santa Lúcia e, mais recentemente, a aquisição da Piraquê. Né? Então, é uma empresa que tem uma vocação de crescimento por M&A, né? Fusão e aquisição. Aqui, um destaque de uma notícia mais recente, né, do portal G1, a respeito da M. Dias Branco comprando por 1,5 bilhão a Piraquê. É importante a gente falar, né, que no nosso valuation a gente ainda não incorpora a Piraquê, porque a gente ainda não tem muito detalhe de como vai ser vamos dizer assim, a gente não tem detalhes profundos a respeito da aquisição, a não ser o preço. Então a gente fez um valuation sem a Piraquê. Quando os dados da Piraquê estiverem consolidados dentro da M. Dias Branco, a gente pode rever o modelo, né? É importante até a gente falar isso, porque as empresas são dinâmicas. As empresas, elas estão sempre passando por transformações. A M. Dias Branco se torna uma empresa um pouco maior com a Piraquê. A Piraquê foi adquirida por 1,5 bilhão, a empresa vale em bolsa 14 milhões. Não é uma aquisição, vamos dizer assim, transformacional, né? Adiciona um valor de mercado aí, ou melhor, comparando com o valor de mercado, representa mais ou menos uns 10% da M. Dias Branco. É algo bom, pode ser algo bom, mas não é um negócio assim que mudou da água para o vinho a empresa. Nos parece ser mais uma aquisição acretiva, né? Que adiciona algo a mais,
do que algo transformacional. Como foram todas as aquisições da M. Dias Branco até hoje? Alguma das principais características é a líder de mercado no segmento de massas e biscoitos no Brasil. Ela é muito forte em algumas regiões, como a região Nordeste. Também atua em outras linhas de produto, como farinha de trigo, farelo de trigo, margarinas, gorduras vegetais, bolos, snacks e mistura de bolo e torrados. Ela possui uma produção altamente verticalizada, mais de 90% da farinha de trigo que ela consome, 86% da gordura vegetal em 2015, usada na bolsa, nas massas e biscoitos, foram produzidos internamente, ou seja, isso tem dois efeitos, né? Primeiro que aumenta a margem da empresa, né? A empresa ela pega a margem do produtor para ela, né? O produtor de farinha de trigo, o produtor de gordura vegetal tinha uma margem. A partir do momento que você verticaliza, você incorpora a margem do terceiro para você. Obviamente, tem também o investimento, né? Nesse caso, parece que fez muito sentido. A gente vai ver que as margens da empresa são bastante saudáveis, né? E, além disso, melhora muito vamos dizer assim, a cadeia produtiva. Você consegue muito maior previsibilidade, né? Você negocia a produção e os fluxos de produção junto com a equipe interna e não com um distribuidor terceirizado, né? Então você consegue ter controle de qualidade melhor, prazos melhores de produção, etc. Quando você verticaliza, você tem essas vantagens. É um modelo, ela opera no modelo de distribuição pulverizado, ela é muito forte no Nordeste, como eu já disse, distribuindo as pequenas revendas do Nordeste. Tem marcas muito fortes, são marcas regionais muito fortes, né? O mercado de biscoito e de massas, ele tem uma característica parecida com o mercado de cerveja, que tem marcas regionais fortes. As marcas da M. Dias Branco são muito fortes nas geografias em que ela atua. Obviamente ela tem um crescimento via aquisições, que nós já falamos, e possui mais de 13 unidades espalhadas pelo Brasil. Vocês podem ver que existe uma concentração nos estados do Nordeste. Aqui são algumas das principais marcas, né? Quem é do Nordeste certamente vê essas marcas todos os dias, mas tem algumas outras marcas que também são conhecidas no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, se não me engano, a Isabela é uma marca forte no Sul do Brasil. Tem outras marcas que são fortes no Sudeste, mas a maior parte delas são marcas fortes no Nordeste. Se tiver gente do Nordeste no chat aí, pode me confirmar o quão presentes são essas marcas no varejo local. Bom, vamos ao histórico operacional aqui. Vocês veem do lado esquerdo o histórico de receita operacional líquida, né? Quanto que a empresa faturou. A empresa faturava em 2006 cerca de 1,5 bilhão, um pouco menos de 1,5 bilhão, e hoje fechou 2017, na verdade, com mais de 5 bilhões. A empresa praticamente quadruplicou de tamanho numa janela aí de quase 10 anos, né? A empresa cresceu 12%, 13% ao ano, o que é um crescimento até acima da média das empresas listadas. É um crescimento bastante interessante, muito também por aquisições. E do lado direito a gente vê o ROI, né? A rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa sempre foi bastante interessante, aí acima dos 15%, pior ano aqui, acima dos 15%, alguns anos chega perto dos 20%, ou seja, é uma rentabilidade alta e estável. É um negócio muito bom, se apresenta crescimento com uma rentabilidade alta e estável. Esse é o típico negócio que a gente costuma recomendar aqui, né? Negócios que são saudáveis. Aqui mais um pouco do histórico de margem bruta. Vocês veem que tem uma certa oscilação, mas não é uma oscilação tão grande, né? Apesar do gráfico em algum poder parecer, é mais pela escala, né? Mas vocês veem que a margem bruta é uma margem ali próxima dos 40%. Tem ano ruim, que é 35%, tem ano bom, que é 42%, enfim, mas oscila ali perto da margem dos 40%, que é uma margem muito positiva. A margem operacional, também chamada de margem EBIT, ali na casa de 15%, é uma rentabilidade boa. E reparem que a margem líquida, então, nem se fala, né? Olhem só como a margem operacional é muito parecida com a margem líquida. São raros negócios que têm essa característica, né? A empresa ela tem uma alavancagem muito baixa, né? Então ela tem
caixa líquido. Antes da questão da Piraquê, ela tinha caixa líquido, isso garantia um resultado financeiro. E também ela opera em zonas de incentivo fiscal, o que faz com que ela pague um imposto menor do que a média das empresas listadas na Bolsa do Brasil. Quais são os riscos, né? A gente elencou alguns riscos aqui, e sempre é importante lembrar que uma coisa é o risco, outra coisa é a probabilidade daquele risco acontecer, né? Então, o risco ele tem dois fatores, ele tem o potencial de dano e a probabilidade. Essas duas coisas devem ser consideradas na hora de falar de risco. Aqui a gente elencou os riscos que a gente considera mais, vamos dizer assim, mais claros para a empresa. Então, existe uma certa mudança na tendência de consumo de alimentos, né, por uma busca por alimentos mais naturais, mais saudáveis e tal. Obviamente, bolacha, que tem gordura, que tem trigo, né, que tem uma série de lactose, essas coisas, pode ser que isso aí represente um risco, né? Além disso, a empresa tem incentivos fiscais que são relevantes, né? Você vê que do lucro da empresa aqui é um número importante os incentivos fiscais. Riscos em aquisições, né? Toda empresa que está envolvida em aquisição corre o risco de fazer uma aquisição pagando caro ou uma aquisição que tenha passivos jurídicos, trabalhistas que não foram, vamos dizer assim, encontrados no momento da aquisição. Tem também a questão cultural, né? Quando você integra duas empresas, muitas vezes pode ter conflito cultural, e mesmo também conflito de estratégia, né? Qual que era a estratégia da empresa adquirida? Pode ser que funcionava dentro da estratégia deles, e a partir do momento que você adquire uma empresa com um viés diferente, pode ser que não tenha um fit, né? Pode ser que não dê certo a estratégia de aquisição. É muito comum aquisições não darem certo. Além disso, a consolidação do setor varejista, que existe e vai continuar existindo, na nossa opinião, até pelos ganhos de escala, né? O varejo ele tem margem apertada e ele ganha no volume, né? Então, empresas que têm escala maior tendem a conseguir negociações melhores, né? Basta você ver o Walmart nos Estados Unidos, ele tem uma média, um retorno sobre capital e uma margem superior aos outros. Por quê? Porque ele é o maior comprador e ele usa isso, esse poder de barganha, na hora de negociar com os fornecedores. Fazendo isso, ele reduz o preço dele, reduz o custo dele, o que permite que, praticando o mesmo preço, ele tenha uma margem maior. Então, a consolidação do setor varejista é algo ruim para empresas que fornecem ao setor varejista. A partir do momento que você tem um cliente ganhando cada vez mais relevância no seu portfólio, o que vai acontecer? Esse cliente uma hora vai te apertar, né? E as grandes redes varejistas têm preços, ou melhor, tem uma força de negociação muito mais intensa do que o pequeno varejista. E por conta disso, a rentabilidade da venda de produtos para as grandes redes possui uma rentabilidade naturalmente menor, o que é ruim para empresas como a M. Dias Branco. Pode até ser bom para o consumidor, se a varejista passar isso para preço. Geralmente, ela passa isso para preço de alguma forma, mesmo porque a competição força né, o preço a ser baixado. Então, para o consumidor, para nós, a consolidação não necessariamente é um negócio ruim, mas para empresas como a M. Dias Branco pode ser um negócio ruim. E, obviamente, por comercializar alimento, a empresa tem todo tipo de risco sanitário, né? Obviamente que esse setor tem menos histórico de problemas sanitários do que o setor de carnes, que a gente teve a Operação Carne Fraca recentemente, mas é sempre bom levantar todos os riscos possíveis, né? É importante lembrar que eu não acho que isso vai acontecer. A M. Dias Branco é uma empresa que não tem um histórico de ter problemas sanitários, mas aqui a gente está elencando os riscos, a gente bota todos os riscos possíveis. E nós fizemos o valuation da M. Dias Branco, que nós vamos abrir a seguir, pelo método de fluxo de caixa descontado. Nós vamos pegar todos os fluxos de caixa da empresa e nós vamos discutir as premissas que nós utilizamos
e trouxemos a valor presente. Nesse método, nós vamos projetar os fluxos de caixa futuro, trazemos a valor presente descontados a uma taxa que é compatível ao risco daquela empresa. O mais importante nesse método é a utilização de premissas adequadas, né? Obviamente que as minhas premissas podem ser diferentes das de vocês. Vocês podem botar as suas premissas no modelo. A gente vai fazer um esforço aqui para mandar uma planilha para vocês entre hoje e amanhã. E daí vocês podem botar a planilha, as premissas de vocês. Eu botei as minhas, vocês podem botar de vocês e chegar, obviamente, num resultado diferente. Quais premissas nós utilizamos? A gente trabalhou com crescimento de receita de 6,5% nos próximos 5 anos e depois de 6%. O que significa isso? A gente está trabalhando com um crescimento aí de mais ou menos 2% em volume, né, mais uma inflação de 4,5%. Então, esse 6,5% de crescimento de receita seria uma inflação de 4,5%, mais 2% de crescimento real, que mais ou menos quanto os economistas acreditam que o PIB vai crescer. Então, a gente está trabalhando mais ou menos que a empresa vai crescer em volumes, algo compatível com o PIB. A empresa não vai crescer mais forte que o PIB, não vai crescer mais devagar que o PIB, vai crescer mais ou menos em linha com o PIB. Obviamente, esse crescimento que nós projetamos é um crescimento um pouco menor do que o que a empresa apresentou nos últimos 11 anos, desde que ela fez a IPO. Ela cresceu, desde que fez a IPO, 12%, 13% ao ano. A gente está projetando que o crescimento dos próximos anos tende a ser menor. A gente não está consolidando ainda os dados da Piraquê. Pode ser que a gente reveja o modelo depois que a gente tiver... certamente a gente vai rever o modelo depois que a gente tiver os dados da Piraquê consolidados, mas essas são as nossas premissas de crescimento. Crescimento em linha com o PIB. Margem, estamos trabalhando com 15,2% de margem operacional, que está em linha aí com a margem operacional média dos últimos 5 anos. A gente viu que tem uma certa estabilidade das margens. E estamos trabalhando com um investimento de cerca de 200% da depreciação para financiar esse crescimento. E conforme a empresa vai reduzindo o seu crescimento, ela vai precisar investir cada vez menos. A gente linearizou esse investimento. Então, é mais ou menos, essas são algumas premissas dos fluxos de caixa que nós consideramos. Trabalhamos com uma tarifa de imposto de renda de 15%, que é até um pouco acima do imposto de renda que ela paga atualmente. Basicamente, a gente ponderou aí que a empresa pode ter um aumento de imposto de renda e botamos uma chance aí para chegar mais ou menos nesses 15%, né? Ela paga hoje menos de 15%, mas a gente botou 15% porque existe uma possibilidade dos benefícios fiscais caírem ao longo do tempo. A gente ponderou esses 15% nesse imposto de renda. Obviamente, ou vai ser mais ou vai ser menos, a gente trabalhou com 15%, que seria uma média. E a taxa de desconto de 10,5% nominal. Ou seja, a gente está trabalhando com uma taxa de desconto real de 7%, inflação de 4,5%, 4,5% mais 7% dá mais ou menos ali, dá 10,5%, que é em linha aí com o custo de capital médio das empresas brasileiras. Então, aqui chegamos no nosso valuation, né? A empresa deve vender, isso aqui sem a Piraquê, a gente pode ver aqui em vendas. As vendas crescem 6% ao ano até 2022. Depois, ela tem custos de despesas operacionais que dão essa margem EBITDA de cerca de 15%. Né? A empresa paga 15% de imposto de renda, chega nesse NOPAT, subtrai a depreciação, aumenta a depreciação, que é uma despesa não caixa, subtrai o CAPEX, que é o investimento, e o investimento em capital de giro. A gente pegou as premissas de capital de giro em linha com os anos anteriores. Então, a gente acredita que o capital de giro da empresa não vai mudar nos próximos anos. Então, a necessidade de capital de giro quase que cresce junto aí com as vendas da empresa. E isso aí leva a um fluxo de caixa livre para a empresa aqui na direita de mais ou menos 500 milhões, convergindo para uns 800 milhões de reais ali em 2022. São esses fluxos que nós vamos trazer a valor presente, descontados a 10% ao ano. Né? Então, aqui é o valor presente da empresa. Reparem que o valor presente da empresa muito depende do valor da perpetuidade. Quase todo valuation vocês vão chegar no mínimo em 50% do valor da empresa
vindo da perpetuidade. Né? Então chegamos num valor presente dos fluxos de caixa, mais ou menos 14 bilhões, daí tem alguns ajustes de dívida líquida, caixa e tal. Chegamos num valor de mercado justo para a empresa de 15 bilhões e 427 milhões de reais, expresso nessa barra cinza aqui. Quantas ações a empresa tem? Tem 339 milhões de reais de... Desculpa, 339 milhões de ações. Então, pega-se o valor de mercado, divide pelo número de ações e chegamos num preço-alvo por ação de R$ 45,50. As ações hoje estavam ali na casa dos R$ 40, né? E alguém fala, Thiago, então eu deveria comprar, se a ação está R$ 40 e ela está sendo negociada a 45, eu deveria comprar ações da M. Dias Branco? A resposta é, depende se você considera que... Se você considera que as minhas premissas estão corretas, você pode encontrar um upside. Ora, Thiago, acho que a empresa vai crescer menos, acho que ela vai ter que investir mais, eu acho que os benefícios fiscais vão acabar. Obviamente, tudo isso vai impactar negativamente e vai fazer com que o valuation seja menor. Essas são as minhas premissas, vocês podem trabalhar com as premissas de vocês, cada um vai chegar num resultado diferente. Eu acho que as minhas premissas são conservadoras, não tem nada de agressivo aqui, não botei um baita crescimento, não fiz nada, não botei margens crescentes, eu trabalhei com números que eu acho que são conservadores, não tem nada de... Eu acho que o meu modelo não é nada agressivo ali. Obviamente que pode ter algumas coisas que acontecem no meio do caminho, estamos no período eleitoral, pode ser que o custo de capital aumente no Brasil, né, a taxa de juros posso ter que aumentar, não sei. Tudo isso aí pode influenciar de alguma forma o modelo. Essas são as minhas premissas. E alguém pode perguntar, Thiago, por que você não recomenda mesmo chegando nessas premissas? Eu gostaria de uma margem de segurança maior. Né? A margem de segurança é o desconto em relação ao quanto que você acha o ativo. Hoje o ativo tem cerca de 10% de upside. Eu gostaria de um upside um pouco maior para poder recomendar. Eu não compro aquilo que necessariamente esteja negociando no preço. Eu quero um desconto em relação ao meu preço-alvo. Então, eu acho que o desconto hoje ele começa a ficar interessante, mas eu poderia esperar um pouco mais, eu quero esperar um pouco mais para recomendar as ações da M. Dias Branco. Então esse é o meu valuation, né? Aqui a gente pode ver uma curva de sensibilidade, isso aqui é legal, né? O quanto que o valuation da empresa muda caso a gente mude as premissas, né? O crescimento de vendas, o crescimento de margem e tal. A gente pode ver que o modelo é muito sensível às margens, né? Empresa, se você chegar numa margem maior, quer dizer, se a empresa conseguir entregar uma margem maior do que o que eu estou planejando, o valor dela vira outro. E outra, se a empresa crescer mais na perpetuidade, ela também ganha outro valuation. Obviamente, o crescimento na perpetuidade depende do crescimento do PIB. Né? Se o PIB crescer na perpetuidade mais do que nós estamos planejando, essa empresa vale mais. Obviamente que isso aí vai valer para todas as empresas. Né? Então, aqui termina a nossa aula aqui de valuation do M. Dias Branco. Eu gostaria de convidar vocês a participarem aí do chat, eu vou responder as dúvidas de todo mundo. E eu queria lembrar que hoje estamos lançando o nosso curso de valuation, né? Temos um preço especial para assinante, para quem assina hoje. Se você já é assinante, você vai poder fazer o nosso curso de valuation já com preço especial para assinante. Nos outros dias a gente vai, obviamente, continuar praticando o mesmo preço com os nossos assinantes. E para quem não é assinante, nós iremos reduzir o desconto. É um curso que a gente já fez em São Paulo presencialmente. Acho que as pessoas gostaram muito, a nota foi bastante alta. E hoje a gente está fazendo pela primeira vez online o curso de valuation. Valuation, eu acho que é uma das disciplinas mais importantes que tem, né? Se você entende o processo de valuation, você consegue entender da onde vem a criação de valor da empresa. Por exemplo, a M. Dias Branco, se ela conseguir aumentar a margem, ou seja, ser mais eficiente na operação, conseguir ter marcas mais fortes que permitam ela cobrar mais pelo seu produto,
se a concorrência não entrar na região dela, você consegue ver que margem é uma coisa importante para a M. Dias Branco, né? Então você já sabe aonde analisar aquela empresa. M. Dias Branco, para mim, é analisar a margem. A margem deles é possível de aumentar? Opa, vamos analisar os componentes de margem. A empresa consegue reduzir custo ainda mais? Consegue reduzir despesa ainda mais? Às vezes, conversando com a RI, você consegue chegar a essa resposta, né? Pode ser que a empresa esteja fazendo um projeto de redução de custos, de melhora de eficiência, e isso aí melhora 1, 2 pontos percentuais, isso aí tem uma baita criação de valor. Crescer 1, 2 pontos percentuais não melhora tanto quanto melhorar a margem, no caso da M. Dias Branco, né? Então, fazer valuation é importante para todo investidor. Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, ter noções básicas de valuation, justamente para poder entender o processo de criação de riqueza que as empresas têm. No caso da M. Dias Branco, margem é um fator importante, imposto de renda é outro fator importante, menos importante o crescimento. Enfim, a gente pode ver isso sabendo valuation, e é isso que a gente está tentando passar nos nossos cursos, né? Os nossos cursos, eles sempre têm uma aprovação muito grande. Eu não tenho dúvida que o curso de valuation vai ter uma aprovação muito grande também. As aulas já estão no ar, são 12 aulas que nós temos, 4 já estão no ar, e as outras 8 vão ser ao vivo. O pessoal tem gostado desse modelo de aulas ao vivo, eu também gosto, porque permite interação, permite tirar dúvida, permite a gente tratar de um tema e estar debatendo ao vivo. Então a gente tem feito os cursos ao vivo, acho que é bom para todo mundo. Mais ou menos nesse modelo que está aqui, né? Eu apresento os slides, aparece o meu rosto aqui embaixo, depois a gente amplia e fica discutindo até a última pergunta. Eu sou daqueles que respondem até a última pergunta nos cursos, né? Então no curso a gente fica até sanar a dúvida de todo mundo. As aulas vão ser quarta-feira à noite, mais ou menos nesses horários que a gente faz. Temos já as aulas marcadas até julho, então vai ser, toda a aula vai ser quarta-feira, já estamos com a agenda feita, já está público e tal. E as aulas estarão gravadas, para quem não puder participar ao vivo, eventualmente vai estar gravado, basta ver a reprise. Então, vamos para o chat, vou responder a dúvida de todo mundo aqui, já são 9h30, vamos lá. Olha aqui, o Luiz, com certeza, Thiago, aqui no Ceará domina geral. Esse é o Luiz fazendo comentários a respeito da M. Dias Branco. Depois está o Ricardo falando que também a Vitarella em Fortaleza, comia Vitarella em Fortaleza na infância. O pessoal do Nordeste aqui falando bem aí, falando que... Olha aqui, o Daniel falando, sou do Rio Grande do Sul, Isabela é líder de mercado aqui. Acho que cada um aqui está falando da presença, né? É importante, às vezes você é do Nordeste, nunca ouviu falar da Isabela, às vezes você é do Sul, nunca ouviu falar da Richester. As marcas, elas são muito fortes regionalmente, né? O Josiel fala, no Rio Grande do Norte é muito forte. O Pedro falando, Vitarella e Pilar em Pernambuco são fortes. Enfim, temos gente do Brasil todo aqui. Aqui o Agnaldo falando, a Pilar é comum também aqui no Ceará. Enfim, acho que as empresas, muitas vezes, têm marcas que são muito fortes regionalmente e muitas vezes você não conhece as marcas se você é dessa região. Então, acho que esse chat aqui deixou bem claro que as marcas são muito fortes. Tem gente do Rio Grande do Sul falando da Isabela, tem gente do Nordeste do Brasil falando das marcas que eles são fortes lá. Enfim, eu acho que deixa bem claro que a empresa é muito forte. Aqui tem o Marcos também falando que a Pilar e a Vitarella na Bahia são fortes. Enfim, são um portfólio de marcas muito fortes. Às vezes a marca não é forte na sua cidade, mas ela é muito forte no resto do Brasil. Então, é sempre bom estar numa comunidade, como estamos aqui na Suno, justamente para debatermos com gente do Brasil inteiro e ver que a presença é forte mesmo, não é só uma apresentação de RI, não é só uma apresentação da Suno, é realmente algo tangível. O chat aqui está mostrando isso. Então, vamos ver se tem dúvidas aqui, né? O Pedro está perguntando se vai ficar disponível no YouTube. É a tendência a gente subir para o YouTube, sim, Pedro. Então, vamos para a próxima pergunta. O Natan está falando, hambúrguer não é saudável, Coca-Cola é menos saudável ainda, mas ninguém deixa de comprar.
A Coca-Cola já tem, se você for ver o consumo de refrigerantes nos Estados Unidos, ele tem caído. Tá? Assim, o consumo de refrigerantes, por exemplo, tem diminuído nos países desenvolvidos. É uma tendência que ainda não chegou nos mercados emergentes, mas pode chegar. Né? Eu, por exemplo, não consumo mais Coca-Cola. Né? Aqui no escritório é raro ver alguém consumindo Coca-Cola também. Né? Então, eu acho que é uma tendência mesmo o consumo de uma alimentação mais saudável. Isso pode ser um risco para a empresa. Ou uma oportunidade também, né, de produzir biscoitos e massas que tenham mais a ver com essa questão de saúde. Né? Tendo a distribuição, que é um dos diferenciais da M. Dias Branco, para vender outro produto é muito rápido. Né? A M. Dias Branco ela foi uma empresa que não vendia no começo tudo que ela vende hoje. Ela aproveitou a distribuição que ela tinha para fazer o cross-sell, né? Vender outros produtos, massa, margarina. Ela já vende isso, inclusive aproveitando a distribuição que ela já tem. O Lucas perguntou se vai ficar disponível para visualização depois. Sim, vamos subir para o YouTube. Pessoal, vão deixando as dúvidas de valuation aí. Vou responder para vocês. Olha aqui, o Leandro falou um comentário que eu concordo. Uma empresa bem gerida se adapta ao mercado. Eu concordo. Uma empresa com uma administração para frente está sempre de olho no que está acontecendo no mercado. Então, se realmente for para um ambiente de comidas mais saudáveis, certamente a empresa está de olho. Né? A M. Dias Branco, acho que a gente mostrou os números falam por si só. É uma empresa que sempre cresceu, é uma empresa que sempre gerou resultados crescentes. E isso foi traduzido na rentabilidade do papel. Eu estava vendo o IPO dela, lá em 2006, as ações eram cotadas a R$7 e hoje estão mais de R$40, fora o dividendo que ela distribuiu no caminho. Então, foi uma empresa que foi um bom negócio para os acionistas. Né? Então, claramente, a M. Dias Branco é uma empresa que tem uma gestão que é competente, conseguiu crescer, ganhar participação de mercado, aumentar o lucro por ação todo ano, ou quer dizer, quase todo ano, né? Então, eu acho que é uma empresa que merece um voto de confiança dos acionistas na gestão. Aqui, ó, o Tainan, uma empresa com a produção muito verticalizada não pode ser ruim? Isso não pode fazer com que a empresa perca foco na atividade principal e perder eficiência? Tainan, eu acho que varia muito de negócio para negócio e também de gestão para gestão, né? Por exemplo, a Uzi Minas é uma empresa, a CSN é outra empresa, que resolveram se verticalizar na questão de produção do minério. Isso aí talvez tenha sido feito no momento equivocado. A Uzi Minas ela pagou caro na aquisição da mineradora que ela fez lá atrás, qual era o nome? Mendes, esqueci o nome. Enfim, foi feita no auge do ciclo, né? Ela pagou caro. Então pode ser, verticalização nem sempre é bom. A verticalização da M. Dias Branco não foi uma verticalização propriamente por aquisição. As aquisições que ela fez foram aquisições de marcas fortes, regionais, né, como a Isabela lá no Sul. Enfim, não foi uma verticalização não foi uma verticalização comprando fornecedor, foi uma verticalização comprando máquinas enfim, se verticalizando, fazendo um investimento orgânico. Né? Então, eu acho que não foi pagando caro como foi a Uzi Minas, foi uma verticalização muito bem tocada. Pode ser que a verticalização não seja boa? Pode, né? Mas, nesse caso, foi muito bem tocada. Olha aqui o Eduardo. M. Dias Branco, ele tem uma pergunta muito boa. M. Dias Branco está com dividend yield muito baixo e não há muita perspectiva de crescimento. Concorda? Eu tendo a concordar, mas eu discordo num ponto. Primeiro, o dividend yield dela está baixo, mas não necessariamente a geração de caixa está baixa. Né? Se você for ver, a geração de caixa da M. Dias Branco tem feito uma evolução do caixa da empresa muito grande. Ela gera muito caixa, mas não distribui, está indo para o bolso da empresa. Em algum momento, isso se traduz em mais distribuição.
No caso da M. Dias Branco, ela pegou esse caixa que ela não distribuiu e sempre comprou mais e mais e mais empresas. Acabou de adquirir a Piraquê por R$ 1,5 bilhão, que consumiu praticamente todo o caixa. Ela vai pegar um pouco de dívida, certamente. É uma dívida que não é elevada, né? A empresa vai dever muito pouco perto da geração de caixa, mas é um endividamento. Então, a empresa gerou muito caixa, acumulou muito caixa. Lembra um pouco mais ou menos o que aconteceu com a Unipar, né? Fez uma aquisição e vai gerar caixa, vai pagar essa aquisição. Em algum momento, vai ter poucas oportunidades de aquisição e ela vai pagar um dividendo maior do que o atual. Eu acho que se ela pagasse em linha com o que é possível ela pagar, certamente seria um dividendo muito maior, talvez ali uns 4%, 5%, num negócio que a gente viu que é um negócio muito bom. Então, é sempre importante tomar cuidado com o dividend yield, né? O dividend yield, ele nem sempre condiz com a geração de caixa da empresa. A empresa está investindo, a empresa está fazendo aquisição. Em algum momento, lá na frente, essa aquisição vai gerar um resultado maior, o que permitiria uma distribuição maior lá na frente. É mais ou menos, é como todo investimento, né? Quando vocês investem em uma ação, você está abrindo mão de um caixa hoje para ganhar um dividendo, uma valorização lá na frente. A mesma coisa a empresa faz aqui, quando ela faz uma aquisição, ela abre mão da distribuição de dividendo para lá na frente poder retornar um capital maior. Historicamente, a empresa sempre gerou valor com a aquisição, então acho que isso está expresso no lucro líquido, na receita da empresa. Os números aqui a gente viu, são todos números bastante saudáveis. O pessoal está pedindo para disponibilizar, depois no YouTube podemos disponibilizar. Aqui, o Walter tem uma pergunta muito boa. Qual seria o percentual de uma boa margem de segurança para adquirir esse papel? Walter, isso aí é uma questão individual. Nos papéis de menor risco, eu exijo um desconto menor. Nos papéis de maior risco, eu exijo um desconto maior. Eu acho que a M. Dias Branco, se você conseguir comprar com uns 20% de desconto, estaria ótimo, talvez 15% já seria bom. É uma empresa sem muitos problemas, né? Assim, a gente viu pela geração de caixa, é a indústria de alimentos, que tem uma volatilidade muito baixa, a empresa passou pela crise com certa tranquilidade, então é um business que não é tão arriscado, né? Assim, existem negócios muito mais cíclicos do que o setor de alimentação. Vender bolacha é um negócio meio, vamos dizer assim, arroz com feijão, né? Assim, é muito simples, não tem grandes porradas para cima, isso aqui não é um Facebook, não é uma startup, mas também não é é um negócio mais perene, né? Como diz o nosso amigo Luiz Bastos, é um negócio que tem uma certa resiliência, é um negócio de baixo risco. Um negócio de baixo risco, eu exijo talvez um desconto menor na margem de segurança. Acho que com uns 15%, 20% já começa a ficar interessante. Aqui, você acha importante aliar análise fundamentalista e técnica para encontrar janelas de compra? Alexandre, essa pergunta do Alexandre, eu particularmente não utilizo não análise técnica. Eu prefiro usar só análise fundamentalista. O Matheus, vai ter esse curso de valuation presencial? A gente não tem planejado. A gente tem visto que os cursos presenciais têm uma aceitação bastante grande, mas mais gente pede o online, mesmo porque no online a pessoa pode fazer o horário que ela quiser, fica disponível para sempre. Vir para São Paulo tem um custo, né? Hotel, transporte, etc. O curso online, como a gente tem menos despesa de organização, etc., permite também a gente praticar um preço mais acessível. Então, os cursos online têm sido uma preferência tanto nossa quanto, sobretudo, de vocês, né? A gente, lembrando que nós temos clientes no Brasil todo, né? A gente viu aqui, temos gente do Rio Grande do Norte, do sul do Brasil, da região norte. Para todas essas pessoas é sempre um desafio vir para São Paulo no final de semana.
A maior parte das pessoas que seguem o nosso trabalho são pessoas que têm família, né? Os cursos geralmente são de final de semana, que é justamente o momento que a pessoa passa com a família. Então, acho que é melhor para todo mundo fazer um curso online, né? A gente não tem nada no plano aí de fazer esse curso que lançamos hoje, não temos nenhum planejamento para fazer presencial. O pessoal que fez presencial teve uma aceitação muito grande, muita gente veio de fora, mas não está no nosso plano fazer o presencial, tá bom? O Tainan, de novo. Outra dúvida. Percebi que no fluxo de caixa você adicionou a depreciação depois do CAPEX. E o NGC, em vez de colocá-lo no EBITDA, formando EBITDA. Eu não entendi aqui, NGC. Essa mudança foi um critério seu? Não. A depreciação, ela é jogada na DRE como uma despesa, mas não é uma despesa caixa, né? Então, vamos supor, a empresa comprou aqui uma máquina, que ela investiu 1 milhão, e essa máquina dura 10 anos, ela deprecia em 10 anos essa máquina. Ela pode jogar como uma despesa 100 mil reais por ano, uma depreciação linear, né? Então, ela investiu 1 milhão, e a cada ano que passa, se daqui 10 anos ela ficar obsoleta e precisar ser trocada, a cada ano que passa é como se a empresa tivesse que investir 100 mil reais para se manter, vamos dizer assim, operante, né? Então, a empresa não é que ela investe 100 mil reais todo ano. Esse investimento pode ser uma vez a cada 10 anos, mas ela vai provisionando esses 100 mil reais todo ano. E lança isso como uma despesa, até para bater do imposto de renda. Só que isso aí não é uma despesa caixa, né? A empresa, ela não tem isso aí, não é uma despesa caixa. Então, a gente volta a depreciação e subtrai o investimento, que é o que, de fato, a empresa investe para se manter competitiva, né? Então, é isso que a gente fez, tá bom, Tainan? É o que todo mundo faz nos modelos. A gente fez o nosso valuation aqui pelo Economática. A gente pode até tentar disponibilizar uma planilha para vocês amanhã, daí vocês trabalham os números que vocês julgam adequados. Aqui, ó, André. Gostaria de saber o que poderia aumentar a taxa de desconto, caso... Gostaria de entender... Bom, não entendi muito bem a pergunta, mas basicamente aqui ele está querendo saber o que poderia aumentar a taxa de desconto. André, sobretudo, a percepção de risco dos investidores, né? A taxa de desconto ela é função de duas coisas, né? A taxa de juros do Brasil, né? Quanto maior a taxa de desconto, e também o prêmio de risco daquele ativo, né? Ativos mais arriscados têm uma taxa de desconto maior. O que poderia fazer um aumento da taxa de juros no Brasil? Eu não quero falar mal de nenhum político e tal, mas assim, a eleição é algo que sempre movimenta o mercado, né? Acho que a gente já está começando a ver os ruídos da eleição aí. Um candidato que vá contra os interesses do mercado certamente vai levar o dólar, vai levar os juros e certamente vai aumentar as taxas de desconto para todos os negócios listados na Bolsa, não só em Dias Branco. Então, isso seria algo que pode influenciar na taxa de desconto. Se as reformas não vierem, também pode impactar na taxa de desconto. O aumento de juros lá fora pode aumentar também. Então, tudo isso poderia aumentar a taxa de desconto, tá? Então, esses são apenas alguns dos fatores que podem levar a taxa de desconto. Além de riscos específicos, né? Pode ser que aumente a percepção de risco com as empresas do setor de alimentos, não sei. Pode ser alguma coisa que influencie na decisão dos outros investidores, né? Pode ser que exista um aumento de percepção de risco com as empresas de consumo em geral. Volta e meia isso ocorre quando existe um aumento do desemprego no Brasil. Então, isso são coisas que aumentam a percepção de risco, e se aumenta a percepção de risco, aumenta a taxa de desconto que nós iremos praticar. O Murilo, não entendo por que somar até a perpetuidade. Isso não gera um valor infinito? Não. A perpetuidade, um ativo que vai gerar renda daqui até o infinito, vamos supor, e existem ativos que são perpétuos, né? Inclusive alguns títulos. Eles não têm um valor infinito, eles têm um valor presente. Convido vocês a verem o modelo de Gordon, né?
que busca trazer os fluxos infinitos a valor presente, né? E é mais ou menos isso. A perpetuidade, ela, ainda que tenha um valor crescente, um fluxo que cresce de 100, que cresce 2% ao ano, não vale infinito. Ele vale um valor presente. Obviamente que se a taxa de desconto for maior, esse valor vai ser menor. Então, nada vale infinito, né? Convido você a procurar sobre o modelo de Gordon, você vai entender um pouco mais sobre o conceito de perpetuidade, tá bom, Murilo? O Lucas Albuquerque, no curso é disponibilizado um modelo de valuation? Sim, nós vamos disponibilizar conforme fizermos o valuation, né, nas aulas. Eu quero fazer a aula e disponibilizar a planilha em seguida. Nós fizemos exatamente isso com os nossos alunos aqui em São Paulo, disponibilizamos todas as planilhas, fizemos na época 2 valuations, os 2 valuations foram disponibilizados para os alunos, e daí cabia a cada aluno botar as suas premissas, né? Eu fiz as minhas premissas, mas vocês podem botar as de vocês. Vocês podem achar, putz, a M. Dias Branco, eu acho que, sei lá, vai vender, o volume dela vai crescer negativamente, porque esse negócio de alimento de alimento saudável, veio realmente para ficar e a empresa vai ficar para trás. Pode ser uma premissa sua, né? Você bota no seu modelo e vê o resultado que sai, né? Eu não quero aqui ficar empurrando as minhas premissas, eu boto as minhas premissas, explico o porquê, mas a gente tem aqui uma função educativa na Suno, né? Que a gente fala um pouco do que a gente faz e daí deixa vocês trabalharem no modelo do jeito que vocês assim melhor entenderem. A gente não quer criar aqui zumbis, nós queremos criar investidores críticos, né, que façam as suas próprias contas e cheguem às suas próprias conclusões, né? O valuation é um instrumental que você aprende, mas as premissas que você vai botar no seu valuation são individuais. Pode ser que você discorde de mim, não tem problema, você bota no seu modelo e você vai chegar nas suas conclusões. É isso que a gente quer no curso de valuation, é isso que a gente quer também ao longo dessas aulas que nós fizemos nos últimos dias, é justamente educar para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões, né? O Maicon, poderia fazer uma aula explicando, além das premissas, os cálculos por trás delas, né? A gente explicou um pouco aqui, né? Assim, por exemplo, margem. De onde que eu tirei a margem? A gente pegou a margem média dos últimos anos, a gente viu que a margem não oscila tanto. Por que eu peguei a média dos últimos anos? É uma empresa que não tem tanta mudança do ambiente competitivo, é uma empresa que não está num segmento que está sendo disruptado. Fazer bolacha, né? Não tem tanta ganho de margem que nós vemos no futuro próximo. Então, por exemplo, no margens, a gente trabalhou com as margens históricas da empresa, né? A gente vê que a empresa tem oscilado muito pouco as margens dela e por conta disso não faz muito sentido ver expansão de margem para o futuro. Crescimento, a gente trabalhou com o número de PIB, né? Thiago, eu acho que essa empresa vai crescer mais que PIB porque ela está inserida nos estados do Nordeste que nos últimos anos cresceram mais do que o PIB do Brasil, né? Nos últimos 15 anos cresceram mais do que o PIB do Brasil. Beleza, bota lá isso no seu modelo, né? Você pode botar e ver qual que é a conta, né? Então, eu não quero aqui ficar falando que a gente está certo e você está errado, a gente está botando o nosso modelo, você mexe com as suas premissas, a gente pode mandar depois para vocês o Excel. Quem fizer o nosso curso vai ter acesso a todas as planilhas que nós usamos, né, em valuation. Nós vamos fazer 2 valuations, um de um banco e outro de uma empresa não financeira, né? Nós vamos fazer uma valuation do Bradesco e da Grendene, só checar depois, mas acho que são dessas 2 empresas. Nós vamos fazer valuation dessas 2 empresas. A Grendene, dona da marca Raider, né? Ela lembra muito a M. Dias, porque ela é uma holding que não é conhecida pelo nome da empresa, ela é conhecida pelas marcas, né? M. Dias Branco é conhecida pelas marcas de biscoito que elas têm, a Grendene é conhecida pela Raider, Melissa, a Ipanema, essas marcas que são as marcas fortes da Grendene. Nós iremos fazer valuation dessas 2 empresas, do Bradesco, que todo mundo conhece, e da Grendene, que todo mundo conhece também as marcas que eles comercializam. Então, nós iremos mostrar na prática como é que é feito o valuation dessas empresas. O Laudimar aqui falando, aqui no Espírito Santo eu vejo a Adria e a Zabete. Então são marcas aí de M. Dias Branco. O Tomás, seria correto usar o modelo de Gordon no M. Dias? É uma boa pergunta.
Eu acho só que precisava aumentar o dividendo, né? Assim, quem fizer o valuation de Gordon tem que lembrar que o dividendo potencial da M. Dias Branco é muito maior do que o dividendo dos últimos meses. Então tem que fazer esses ajustes. Eu não acho que seria totalmente incorreto. É uma empresa que está no setor argumentavelmente maduro. Então usar o valuation pelo modelo de Gordon, que a gente discute no nosso curso, não seria tão errado assim. São vários modelos, né? Muitas vezes eles não são conflitantes necessariamente, pelo contrário. Provavelmente você pode chegar nas mesmas conclusões usando eles. O César, fala um pouco sobre a taxa de desconto que tu escolheu. César, aqui a gente usou uma taxa de desconto de 7% real. E alguém pode perguntar, Thiago, de onde você tirou isso? Se você pegar os melhores mercados nos últimos 100 anos, um deles foi o mercado australiano, se não me engano, o mercado australiano, americano, da Suécia e da África do Sul. Esses 4 mercados, eles tiveram na média ali um retorno real de 7%. Então, se você pegar a melhor bolsa do mundo, ela teve um retorno real de 7% ao ano, né? É mais ou menos essa taxa de desconto que eu estou aplicando na M. Dias Branco. Alguém pode falar, a M. Dias Branco ela tem um risco menor do que a média da bolsa. Então, quer um desconto, pode trabalhar com uma taxa de desconto menor. Pode ser, essas são só as minhas premissas, são premissas, como eu disse, conservadoras. Né? Eu, conservadoramente, cheguei em 45. Se você quiser trabalhar com uma taxa de desconto menor, certamente você vai chegar no valuation maior. O Wilton pergunta, quem é o concorrente da M. Dias Branco Capital Aberto? Algumas empresas estrangeiras, né? Tem algumas empresas nacionais, a Marilã é uma empresa que concorre com a M. Dias Branco, não é listada, né? Tem outras empresas regionais que também são grandes, tem até a Mabel, né? É uma empresa que opera ali no Centro-Oeste, não necessariamente concorrente da M. Dias Branco, porque cada uma opera numa geografia, né? Mas são empresas que seriam peers. Existem players internacionais que não são, vamos dizer assim, comparativos perfeitos. Sei lá, Nestlé tem uma linha lá de venda de biscoitos, mas, pô, a Nestlé vende café, vende até água mineral, vende de tudo, né? Vende achocolatado, vende de tudo, não é uma comparação perfeita, além de vender em outras geografias. A Nestlé é uma empresa global. A Kraft é uma empresa que opera no mesmo segmento, né, só que é uma empresa global. Não existe um concorrente exato, né? É até boa a sua pergunta, porque tem um pouco a ver com valuation comparativo, né? Vamos ver qual que é o múltiplo da Nestlé, da Kraft e ver com a M. Dias Branco. Certamente hoje a M. Dias Branco negocia com desconto. Tem que lembrar que a Nestlé é uma empresa que opera em países menos arriscados, né? Pô, é uma empresa suíça, né? Empresa centenária, ela tem mais histórico, é uma empresa que merece talvez uma taxa de desconto menor, até porque opera em países de menor risco, toma dívida em dólar ou em franco suíço numa taxa muito amigável, né? Acho que todo mundo aqui, talvez até o pessoal da M. Dias Branco venha concordar comigo que a Nestlé ela tem menos risco e merece, por conta disso, um múltiplo maior. Alguém pode falar, Thiago, mas a M. Dias Branco tem um crescimento maior que a Nestlé. Também, né? Acho que a rentabilidade, as duas são empresas de rentabilidade parecida, mas enfim, não tem um concorrente igual listado no Brasil. Você vai ter que encontrar players internacionais que sejam mais próximos da empresa, tá bom? Então é isso, pessoal. O Lucas aqui, Albuquerque, perguntando se disponibilizando nos modelos. Sim, nós vamos disponibilizar os modelos das empresas que nós fizermos valuation. O Bradesco e a Grendene são empresas que nós iremos fazer valuation. E nós vamos disponibilizar a planilha. Daí você vai poder botar suas premissas no modelo da empresa. Pode botar outras empresas, né? Então, você vai estar apto para poder fazer conta de qualquer empresa se você fizer o nosso curso de valuation, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui se encerra mais um webinar. Tratamos aqui de valuation, fizemos valuation da M. Dias Branco e queria agradecer a presença de todos aqui. Uma boa noite a todos, tá bom? Até mais, até amanhã, terça-feira tem o Suno Responde. Abraço.